Provérbio 19, versículo 2 diz assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Vou repetir, Provérbio 19, verso 2 diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. O tema da mensagem nessa noite se chama Sabedoria Divina para Agir. Sabedoria Divina para Agir. O livro de Provérbios é um livro difícil de ser interpretado, da própria estrutura do livro, e às vezes o livro é confundido por muitos como se fossem apenas ditos populares nossos, da nossa língua, né? Como a água mole e pedra dura, tanto faz que fura, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem, como é que é? Come farelo, como é que é? Como é que é? Isso, obrigado, viu? Tem gente que pensa no livro de Provérbios, é isso. Por incrível que pareça. Como se fossem ditos, né, populares do nosso linguajar, que é muito bacana, tem alguns ditos populares que são muito interessantes, de verdade, gente. Tem ditos populares nossos, nossa língua, que são riquíssimos. Mas o livro de Provérbios tem um caráter diferenciado. E no capítulo 1, eu quero que você, se possível, abra a sua Bíblia lá no capítulo 1 de Provérbios, o autor do livro vai nos dar o pano de fundo do propósito do livro. Do porquê que o livro foi escrito, qual o objetivo do livro, para quem esse livro é escrito e qual a aplicabilidade dele para nós nos dias de hoje. Essa sabedoria divina descrita em Provérbios, nos seus 31 capítulos. Diz assim Provérbios, capítulo 1. Vamos ler do verso 1 ao 7 apenas. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Propósito do livro: para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, ou bom juízo. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. Verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O livro de Provérbios, ao longo dos seus capítulos, vai fazer contraste entre o sábio e, aqui no texto, o louco ou insensato, que vai, seguidas vezes, ser descrito nas Escrituras. Quem é o louco ou quem é o insensato? É aquele que não obedece à palavra, à sabedoria divina, que não segue seus preceitos, é aquele que não usa do bom proceder, aquele que não é prudente, aquele que não busca ser instruído na sabedoria, no conhecimento de Deus por meio da sua palavra. Então o livro, basicamente, vai fazer esse contraste constantemente entre aquele que é sábio, aquele que, a sabedoria aqui no sentido de quem é prudente, quem busca ser instruído pela palavra, de quem busca o ensino, quem busca ser dirigente nas tomadas de suas decisões, em contraste com o insensato ou com o louco, que é aquele que despreza, como diz o verso 7, a sabedoria e o ensino. Dito isso, voltando lá para Provérbios 19, verso 2, que diz: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Nós aqui somos advertidos no Salmo 19, o verso 2, Salmo do Provérbio 19, entre tantas coisas belíssimas que aparecem aqui no texto, a termos cuidado com a nossa precipitação, principalmente no falar e no nosso agir. O sábio aqui nos chama a atenção para esse assunto porque ele considera isso muito importante. E veja,
Se nós fizermos uma observação das nossas vidas, é possível que até o momento eu e você tenhamos tido algumas tomadas de decisões, algumas atitudes que possam ter sido precipitadas. Seja nos nossos relacionamentos interpessoais, seja no ambiente de trabalho, seja no nosso casamento, seja no relacionamento de pais e filhos, seja no ambiente escolar. Em algum momento, eu e você agimos com precipitação. Verdade ou mentira, gente? Então, a recomendação do sábio para nós aqui, a respeito da sabedoria, é importante, porque devemos ter sabedoria divina para agir, para que não sejamos precipitados nas tomadas de nossas decisões. Veja, há uma grande diferença ou distinção em ser alguém que é demorado ou que demora para tomar decisões, ou que tenha medo de tomar decisão, e aqueles que não adiam suas decisões, mas têm a devida prudência em refletir sobre os aspectos que envolvem essa tomada de decisão, que muitas vezes é importante para nós, e por isso precisamos ter prudência, conforme nós lemos no capítulo 1 de Provérbios. Veja, não é bom proceder sem refletir, é o conselho que Salomão nos dá aqui. Em outras palavras, pare, reflita, pense, antes de tomar uma decisão, principalmente delicada, importante na minha e na sua vida, nas nossas vidas. Se você fizer hoje uma revisão da sua história, da sua trajetória até aqui, é possível que você identifique que nessa trajetória de vida que você tem levado, muitas vezes você pode ter sofrido sem motivo, ou porque você criou um problema e uma circunstância contrária ou difícil para você mesmo, só porque nós não paramos para refletir com calma. Não paramos para ter uma prudência, para ponderar sobre aquilo que nós iríamos fazer. E por isso, a precipitação pode nos conduzir a tomadas de decisões erradas, escolhas precipitadas podem nos conduzir a uma ruína. E não é esse o interesse nosso nessa noite. Quais são, então, os perigos ou os problemas da precipitação que eu e você, muitas vezes, na nossa caminhada, na nossa jornada de fé, tomamos em nossas vidas? Em Provérbios 14, verso 29, diz assim, Provérbios 14, verso 29. O longânimo é grande em entendimento, mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Mas o que é de espírito impaciente mostra a sua loucura. Vocês conhecem pessoas impacientes? Alguém impaciente, precipitado, é agitado por natureza, impaciente. E a correria, as demandas da vida, do nosso tempo, tem nos levado a agir muitas vezes de forma precipitada, inusitada até. O que também pode nos conduzir a sérias consequências negativas, devido à nossa impaciência no agir, no falar, nas tomadas de decisões. É comum, vou citar alguns exemplos aqui, encontrarmos pessoas correndo no trânsito. Mano, não é incomum a gente encontrar pessoas que pisam firme no acelerador, aceleram, correm, porque estão sempre apressadas, estão sempre impacientes. O sinal está fechado, mal abre e já buzina. Parece que a mão já está ali. Ó. Quando abre o sinal, a pessoa já está buzinando ali, impaciente. Pessoas que acabam avançando o sinal, acontece muitas vezes isso,
E a gente acaba tomando uma multa, seja sabendo ou não sabendo, porque a gente é impaciente, quer chegar logo no lugar, a gente quer correr, a gente avança o sinal. Não, ninguém está vendo, não tem radar aqui, que é uma coisa comum no Rio de Janeiro. Tem muitos radares aqui no Rio. E a gente, onde não tem radar, acelera, pisa, vai embora, irmão. Se der, no Rio de Janeiro, então, de noite, depois das 10, eu recomendo que você, né? Se for possível, dependendo do bairro, avance lá. Avança. Entende? Dependendo do lugar que você estiver, no Rio de Janeiro, depois das 10 da noite, avança. Acelera. Tá? Deus perdoe, irmão. Entende? Avança. E é possível que nessa correria, nessas demandas do dia a dia, você sejamos precipitados nas decisões para resolver problemas reais, concretos, problemas sérios, graves, que você estejamos passando. Mas vejam, a precipitação, a impaciência pode nos fazer entrar numa espiral e você não sair mais dela, você começar a andar em círculos devido à sua impaciência, você não consegue mais ouvir, porque a impaciência, o livro de Provérbios, interessante, a insensatez, está ligada a gente não saber ouvir. A precipitação, a imprudência, ela está muito conectada à nossa falta de paciência de ouvir o que o outro tem a dizer, o que Deus tem a dizer, o que a palavra tem a dizer. E aí, por não ouvirmos, somos precipitados. E não agimos com a sabedoria de Deus que nos é apresentada no livro de Provérbios. Olha só o que diz Eclesiastes, capítulo 5, verso 2. Eclesiastes 5, 2. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração. Nas Escrituras, nós vamos observar diversos exemplos de homens e de mulheres que foram precipitados no seu agir. E devido a essa precipitação, colheram um resultado muitas vezes negativo em suas vidas. O mais conhecido de todos, que é a abertura do livro de Gênesis, Adão e Eva. Precipitados. Se deixaram conduzir pela precipitação, pelo desejo pecaminoso dos seus corações, pelo desejo desenfreado dos seus corações, e tomaram uma decisão a pior possível. Ouviram a voz do cão. O cão falou, não tem nada a ver isso não, gente. No dia que vocês comerem do fruto que Deus proibiu, vocês serão como deuses. Tipo um batom, né? Calma. Calma. Vá. E a gente vai muitas vezes. A gente pensa que o diabo não fala, mas ele fala, irmãos. E fala muito. Ele é mentiroso, é verdade, mas ele fala muito. Muita mentira. Sim, ele é o pai da mentira, mas ele fala. E muitas vezes você acreditamos na mentira dele, como Adão e Eva acreditaram na mentira dele. Foram precipitados, se deixaram conduzir pela precipitação, pela impaciência e desobedeceram a Deus. Como muitas vezes eu e você, nossa caminhada, por causa da precipitação, da impaciência, desobedecemos a Deus, a sua palavra. Um outro exemplo que a gente observa de precipitação, Sara se precipitou porque ela quis dar um jeito dela ali para resolver o problema. Não está demorando, então vamos pensar numa outra solução. Não, Abraão, você se deita com Agar. Vamos resolver isso agora. Você vai ter outro filho com ela, depois a gente vê como é que fica. Né? Depois a gente resolve. A gente não faz assim muitas vezes, depois a gente resolve. Vamos tomar
uma decisão aqui precipitada, a gente não consulta a Deus, a gente não conversa com outras pessoas mais experientes sobre determinado assunto, que eu e você muitas vezes não conhecemos, mas a gente quer resolver o problema, ou se ver livre dele. E aí somos impacientes e precipitados no falar, no agir, como aconteceu com Sara aqui. Se precipitou para gerenciar um problema e a consequência disso permanece até os dias de hoje. Um outro exemplo, ainda nas Escrituras, Jonas, o profeta Jonas, precipitado. Não, vou fugir para outro lugar. Não quero falar. Tentou fugir, pensando que poderia fazer isso. Fugir da presença de Deus. Muitas vezes, na nossa caminhada cristã, pensamos dessa forma, involuntariamente ou não. Pensando que é possível fugir da presença de Deus. Ir para longe dele. Como se Deus não pudesse nos achar, nos encontrar. Vamos nos esconder de Deus. E aí tomamos decisões, somos precipitados nas escolhas que fazemos e colhemos resultados terríveis. Jonas colheu alguns resultados complicados na sua trajetória devido à sua precipitação, à sua desobediência. Veja como que a precipitação ela está conectada em não saber ouvir, com a impaciência em não ouvir. Deus falou, ele não quis ouvir, desobedeceu. Muitas vezes fazemos a mesma coisa. Deus fala por meio da sua palavra. Deus edifica, exorta, admoesta a sua igreja por meio da sua palavra. Mas nós fechamos os nossos ouvidos, seja involuntariamente ou muitas vezes voluntariamente. Fazemos isso. E não ouvimos o que Deus quer. E queremos tomar decisões que são contrárias à vontade de Deus. E sabemos disso. Sabemos disso. Mas damos justificativas, desculpas esfarrapadas para não obedecer a Deus. E aí somos precipitados, impacientes nas nossas decisões. Você é impaciente? Não responde agora não. Nem para mim. Responde para Deus no seu coração. Você nesse exato momento está impaciente? Fale isso para o Senhor nessa hora. O que eu e você podemos perder, ou o que eu e você perdemos, quando agimos com precipitação? Uma pergunta para você pensar aí, responder ao seu coração. Quanto tempo eu e você não conseguimos mais contemplar e descansar na vontade de Deus? Quanto tempo que eu e você não conseguimos contemplar e nem descansar na soberana vontade de Deus? Quando eu e você somos precipitados, impacientes, perdemos essa oportunidade de contemplar, de aprender, de visualizar, de vislumbrar a soberana vontade de Deus por meio da sua providência divina sobre as nossas vidas, conduzindo a história e descansamos e perdemos isso devido à nossa impaciência. Perdemos isso devido à nossa precipitação, às nossas atitudes, das quais muitas vezes tomamos. Gente, é bom demais contemplar e descansar na soberana vontade de Deus. Ainda que o mar esteja revolto contra nós, que a situação nos seja contrária, mas quando nós estamos usando a sabedoria divina, descansamos. O barco está balançando, as ondas estão ali. Jesus estava como no barco, irmãos? Dormindo. Os discípulos desesperados. Vamos morrer! Vamos morrer!
desesperados. Como eu e você ficamos desesperados. Mesmo com Jesus no barco, nós temos a capacidade de perdermos o estribilho e ficarmos completamente atordoados, atônitos, perplexos. Mesmo com Jesus ali na nossa frente. Veja, no barco. Jesus estava no barco com os discípulos, irmãos. Os discípulos já haviam visto vários milagres realizados por Jesus. Mas eles não conseguiram contemplar e descansar na vontade do Senhor diante das adversidades que eles estavam vivenciando ali. Ficaram desesperados. O que eu e você podemos perder ou de usufruir quando agimos com precipitação, perdemos a oportunidade de exercermos o domínio próprio, a paciência. Perdemos essa oportunidade. A impaciência, a intranquilidade, muitas vezes ficamos sem dormir devido à precipitação, uma decisão que vamos tomar, situações que criamos, que não aconteceu, que a gente não tem a certeza que vai acontecer, mas a gente não sono. Verdade ou mentira? A gente nem dorme. A gente não dorme. Dá, sabe? Insônia, palpitação, taquicardia. Você nem sabe se aquilo vai acontecer. Aquilo pertence ao plano de Deus, à soberania de Deus. Mas a gente faz conjectura, não, se não fizer isso vai acontecer aquilo outro, pode acontecer aquilo outro, a gente vai mapeando tudo na nossa cabeça, que é muito criativa, por sinal. Ela é criativa. E não conseguimos exercer o domínio próprio. Não conseguimos exercer a paciência. Perdemos essa oportunidade quando nós agimos ou deixamos de usufruir e agimos com precipitação. O que nós perdemos? A chance de discernir que o tempo de Deus não é o nosso tempo, irmãos. O tempo de Deus não é, muitas vezes, o nosso tempo. E perdemos essa oportunidade. O tempo de Deus nunca atrasa nem se adianta, irmãos. É na hora perfeita. O tempo de Deus não se adianta e nem se atrasa. É um tempo perfeito. Eu e você nos atrasamos, nos adiantamos dos nossos compromissos, não é? Nós tomamos decisões, isso está parte da nossa vida, da nossa dinâmica. Mas Deus não. E esquecemos disso. E por causa da nossa precipitação, da nossa impaciência, nós não conseguimos discernir muitas vezes o tempo de Deus, que é diferente do nosso. E aí somos precipitados. Quer ver um outro exemplo de precipitação? Saul. Tinha que ser feito um sacrifício. Samuel falou, daqui a 7 dias eu vou chegar. Tá bom. Vai pra batalha, faz tudo. O que Saul faz? Impaciente. O texto diz que as pessoas estavam pressionando ele. Nossa, cadê o profeta? Não vem, pai. Está demorando muito. Seu rei. A vaidade. Seu rei. Pode fazer tudo. Não, você é o líder. Não, você é o pastor. Você é a pastora. Você pode fazer tudo. Não, você é o músico tal. Você pode fazer tudo. Não, não pode. Não pode. Não podemos. Só Deus pode fazer tudo, irmãos. Ele é a nossa esperança. Só o Senhor pode fazer tudo o que Ele quiser fazer, sem dar satisfação para ninguém. Ainda tem isso ainda. Eu e você temos que dar satisfação às pessoas. Temos que dar retorno. Ah, não dou não. Errado. Tem que dar. Nós não somos absolutos, Deus é. Pois ele é o Senhor. Vocês conhecem, Saul se precipita, faz o sacrifício porque é o rei e ainda justifica o pecado dele.
como nós fazemos da precipitação. Cara, por que você esperou mais um pouco? Não, está demorando muito, o povo estava aqui, e começa a justificar o pecado dele. O que acontece? Deus fala por meio do profeta Samuel, o seu reinado poderia durar até muito tempo. Agora acabou. 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 O reinado dele acabou ali. Quantos ministérios que poderiam ser frutíferos e que terminam sem desabrochar devido à precipitação? Quando a gente faz plantação de qualquer coisa, tem que esperar o tempo da colheita. Escolher antes. Está fora do tempo. O outro lado também é verdadeiro. Quando passa o tempo de colher, o que acontece com a fruta? Apodrece. Por isso que o livro de Eclesiastes há tempo para todas as coisas. E tantos exemplos são colocados ali. Há tempo para tudo. Para colher, para plantar. Não pode passar o tempo. Quando eu e você agimos com precipitação e paciência, perdemos a oportunidade de vislumbrar, de contemplar o milagre de Deus nas nossas vidas, irmãos. Sabe, a coisa passa assim, você nem consegue contemplar, sabe? Se regozijar, se alegrar diante do milagre que Deus fez na sua vida. Porque você está tão precipitado, está tão impaciente, que Deus já fez o milagre e você não consegue nem contemplar e agradecer ao Senhor por isso. Se regozijar, se alegrar, dizer, Senhor, que coisa boa, isso não está tão difícil, o Senhor interviu, olha só, o Senhor fez isso, o Senhor abriu aquela porta, o Senhor fechou aquela, mas abriu outra, o Senhor me livrou daquela situação, e agora, como estou agora? Perdemos essa oportunidade quando agimos com precipitação e paciência. Perdemos a chance de dizermos com nossas atitudes o quanto confiamos no Senhor quando agimos com precipitação e paciência. A oportunidade de testemunhar. Todo mundo está vendo a situação, sabe, conturbada, difícil, que muitas vezes eu e você vivenciamos, e perdemos a oportunidade de dar testemunho disso às pessoas que não conhecem a Cristo. Por causa da impaciência e da precipitação. Na verdade, a precipitação aponta para o nosso orgulho e a nossa autossuficiência ou autodependência, porque queremos resolver os nossos problemas do nosso jeito, a nossa maneira, sem consultar a Deus, sem perguntar a Deus, sem conversar com os mais experientes, que é importante também, sem olhar a palavra dele. Achamos que podemos viver a parte de Deus. Quando agimos confiados em nós mesmos, quase sempre colhemos frutos terríveis. O apóstolo Pedro escreveu na sua carta, segunda Pedro, capítulo 2, que o Ló afligia a sua alma. Olha só como que Pedro interpreta o que aconteceu com Ló. Todo mundo conhece a história. Ló afligia sua alma devido à tamanha perversidade que o cercava naquela cidade. Por quê? A precipitação dele conduziu não somente ele, mas a sua família. Olhou, não, aqui é o melhor lugar. Verdinho. É de Deus. É assim que a gente faz em todas as nossas escolhas. O negócio é tudo bonitinho, assim, não só pode ser do Senhor. Tio, dele não é, irmão. É o cão que está mandando. Por exemplo, as meninas, os rapazes também. Ah, parece um garoto lindo, belo, forte, musculoso. Não, é de Deus às vezes. Não é. Ele tem um tórax, pastor. Ele tem uns bíceps. Não sei onde termina, onde começa aquilo. Só montanha. Faz pão de açúcar. Tirando tudo isso, fica. Às vezes assim, isso, olha, meu Deus. Às vezes não é do Senhor aquilo, gente. Não é.
lado também, no caso dos homens, é a mesma coisa. Não, pastor, fulana, você não viu. É um violão. Várias ondas ali. Eu estou me vendo ali. Vigia. Vigia, irmão. Vigia, crente. Aponta o casaco. Aí você vislumbra, nada, mergulha. Entendeu? É, isso aí. Mas se engana. Ló se enganou a ponto do texto dizer, Pedro se interpreta, segundo Pedro 2, que ele ficou afligido na alma. O sentimento da precipitação faz isso, a gente fica aflito na nossa alma, angustiado. Perdemos noites de sono. Aí você tem que tomar remédio para dormir, tomar um chá para dormir. Nos aborrecemos, nos estressamos com coisas que ainda não aconteceram, a gente nem sabe se vai ocorrer. Mas isso toma 70% da nossa vida. 70%. As consequências das escolhas precipitadas de Ló estavam o atormentando, mas mesmo assim, ele estava lá. Sabe aquela expressão popular? Não larga o osso? Não quero largar. Tu está te consumindo. Tu está te amargurando. Mas você não quer largar aquilo ali. Quantas pessoas adoecem assim? Segunda e última coisa para caminhar para o final. Que tipo de conhecimento eu e você precisamos ter diante da precipitação? Primeiro, ter o conhecimento de Deus. O povo ser destruído porque lhe falta conhecimento de Deus, de acordo com o profeta Oséias, capítulo 4. Quando nos falta conhecimento de Deus, seja da revelação da palavra, nós não agimos com sabedoria divina. Somos precipitados no agir, no falar, nas tomadas de decisões. E esse conhecimento de Deus pode ser adquirido e deve ser buscado continuamente por nós. Aplicando as verdades das Escrituras à nossa mente, ao nosso coração. Porque a palavra de Deus é a verdade absoluta para nós, irmãos. Devemos entender a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. Isso não significa dizer que não passaremos por situações difíceis por causa disso, mas aplicar a verdade bíblica na nossa própria vida. Obedecendo a Deus, obedecendo a sua palavra. Não ser precipitado, observar as circunstâncias das quais eu e você estamos vivenciando. Ter prudência. Muitas vezes somos imprudentes. E a imprudência nos leva ao caos, nos leva à desordem, nos leva a decisões erradas, a escolhas terríveis, que muitas vezes podem trazer marcas profundas e irreversíveis, muitas vezes, na nossa alma. Com as pessoas que sofrem há 10, 20, 30, 40 anos, devido a uma decisão, uma precipitação lá no passado, que ainda o amargura, que ainda o atormenta até os dias de hoje. Que tipo de conhecimento nós precisamos ter diante da precipitação? Primeiro, conhecimento de Deus. Segundo, conhecer a nós mesmos. Tem que saber quem a gente é. Parece fácil, mas não é. Nós, em Cristo, assistimos uma musical. Musical. E, em um momento, foram apresentadas várias pessoas que participaram daquele musical falando de si. E uma das falas que pelo menos me chamou a atenção foi uma menina de 25 anos a dizer que até aquele momento ela não sabia quem ela era.
não sabia quem ela era. Ainda confusa. Sem uma identidade. Quantos ainda hoje não sabem o que são, quem são e para onde vão? A gente não sabe quem nós somos. Qualquer lugar basta. Aquilo que falar a nosso respeito está valendo. Ainda que seja mentira. Eles não sabem quem você é. Mas quando nós conhecemos quem nós somos, à luz das Escrituras, tudo muda. Devemos saber por que nós existimos. Por que nós estamos aqui. O que é esperado de nós, como cristãos, como igreja de Jesus, reunidos nesse lugar. Precisamos saber como nos conduzir nas nossas relações interpessoais. As Escrituras, a palavra de Deus, revela os fatos sobre quem nós somos. Ela não nos engana. Ela mostra a natureza pecaminosa do coração do homem. E como nós sabemos que somos pecadores e carecemos da graça de Deus, o nosso olhar a respeito de nós mesmos e do Senhor precisa ser diferente. E as tomadas de decisões, a nossa impaciência, a nossa precipitação vão ser observadas diferentemente. Seremos mais prudentes, agiremos com maior sabedoria, com mais juízo, com um proceder diferente, devido a sabermos quem nós somos e o Deus que nós servimos. Ninguém pode entender realmente quem é sem saber quem o criou. O dano do nosso tempo e de muitos jovens adolescentes e da sociedade adoecida da qual nós vivemos é que elas não sabem ou desprezam quem os criou. Sem um ponto de referência absoluto que é Deus, tudo vale, irmãos. Tudo é possível, disse Dostoiévski. No mundo sem Deus, tudo vale. Tudo é possível. E é esse mundo que a gente vive. As pessoas desprezam Deus. Fingem que Ele não existe. O que resta? Nenhum absoluto. Resta-nos a nós mesmos. E nós não fomos criados, e nem temos estrutura espiritual, emocional, física para suportar tamanho peso. Por isso, a nossa sociedade está doente e cada vez mais adoecida. Porque ao invés de buscar aquilo que é para além dela, que é o Senhor absoluto, todas as coisas, que pode suportar todas as coisas, porque Ele nos criou e nos conhece, as pessoas buscam em si mesmas, no outro, no co-igual. Vai fracassar. Vai viver sempre impaciente, sempre ansioso, sempre precipitado, sem confiar e descansar em Deus. Que é a primeira aplicação para nós nessa noite. Descansa em Deus. Várias soluções apressadas que pessoas buscam nas Escrituras, mas a nossa caminhada é com paciência. Somos peregrinos nesse mundo, irmãos. A nossa caminhada não é um tiro de 100 metros, uma corrida de 100 metros, mas é uma maratona. Na maratona tem que beber água, tem que respirar, tem que descansar para continuar a maratona. Muitos cristãos estão precipitados porque pensam que estão nessa vida numa corrida de 100 metros. Tiro curto, não é. Vamos descansar em Deus. Segunda aplicação para nós, e aqui termino. Lembre-se de que a decisão mais fácil nem sempre será a melhor. Lembre-se de Ló. Era mais fácil ir para lá. O melhor, lugar mais vistoso, terra que planta, joga, está tudo certo. Muitas vezes fazemos escolhas assim, porque é mais fácil. Mas veja, nem sempre a decisão, a escolha mais fácil é a que Deus tem para nós. É a melhor.
quando estamos trabalhando para crescermos como cristãos, a amadurecer na fé e a lidarmos com os problemas, é mais fácil sucumbirmos à tentação de olhar para uma solução apressada, imediata. Não, rapidinho. É rápido. É o mundo fast food. Nossa, rapidinho, acabou, rápido. Produção, alta produção. Não importa a qualidade. O que importa é a quantidade. Não importa o conteúdo, a essência. Não importa. É a quantidade de pessoas que estão interessadas. É o mundo das curtidas, dos likes. Não importa o conteúdo. Mas se viralizou, está valendo. Não importa se a certo está errado. Importa. O que importa é que eu estou bem, eu estou feliz. Eu estou me sentindo bem. Esse é o mundo que a gente vive. Mas o caminho para a maturidade é feito com paciência, com reflexão diante de Deus, com sabedoria, da qual o livro de Provérbios abundantemente aponta para nós. Vamos ficar de pé e vamos orar, irmãos? Se você é precipitada, você está aqui, você está nos ouvindo, coloque diante do Senhor a sua precipitação nessa hora. Fala para Deus, Deus, eu sou precipitado, eu estou nesse momento muito impaciente. Minha paciência, a tolerância é zero agora, zero. Não tenho paciência para mais nada, nem para um fio de cabelo. Esgotou. Já transbordou. Coloque diante do Senhor nessa hora. Peça sabedoria ao Senhor. Sejamos prudentes. Temos a sabedoria divina nas tomadas de decisões, nas escolhas que nós temos que fazer. Senhor Jesus, rendemos graças a Ti nessa hora. Pedimos, ó Pai, que a Tua bondade, a Tua graça que foi derramada sobre nossos corações, por meio do Teu Santo Espírito, possam ser um canal, Deus, para que tenhamos sabedoria nas tomadas de decisões que temos que fazer. De repente, nessa semana, coisas que estão inquietando a nossa alma, estão tirando nosso sossego, a nossa paz, que tem nos deixado intranquilos, intranquilas, tem nos perturbado o sono e tem muitas vezes nos atormentado a alma, afligido o nosso coração. A Deus, que a precipitação, a impaciência não sejam, Deus, os motivadores da nossa caminhada cristã. Que não sejamos pressionados por coisas externas e nem por nós mesmos, para que tomemos decisões sem consultar o Senhor, sem olhar a Tua palavra, sem buscar sabedoria dos altos céus. Se nos tem faltado sabedoria, que sigamos o exemplo bíblico, Deus, a orientação bíblica de Tiago, peçamos sabedoria ao Senhor que nos dá gratuitamente, graciosamente. Deus, contempla os Teus filhos e filhas que aqui se encontram nessa noite e que nos acompanham também na transmissão online. Que o Santo Espírito, Deus, nos conduza, que possamos ser prudentes, sábios no agir, tardios no falar. Que os nossos ouvidos sejam atentos a ouvirmos a Tua voz, a Tua palavra, para que sejamos prudentes, ó Deus, não mais impacientes, que busquemos o caminho da maturidade, que reconheçamos que sem Ti nada podemos fazer, que dependamos de Ti, que não busquemos a autossuficiência, a nossa autodependência, porque ela é desastrosa, ela causa danos terríveis à nossa alma, ao nosso coração, à nossa mente. A nossa percepção da realidade é limitada, é reducionista, Deus. Que busquemos a visão do Senhor à luz da Tua palavra, para que o Senhor nos mostre o caminho reto e santo que devemos seguir, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das lutas que temos passado e enfrentado, Deus. O Senhor tem nos conduzido, tem nos guardado. Confiamos em Ti, que descansemos no Senhor nessa noite, que passemos a contemplar, Deus, e a descansar e observar
a providência do Senhor sobre as nossas vidas, a descansar nosso coração, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E agora, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, que as ricas consolações do Santo Espírito de Deus sejam derramadas sobre a comunidade Batista Redenção e sobre todos os irmãos e irmãs espalhados na face da terra, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor com essa canção e assim encerraremos o culto dessa noite.